O conteúdo deste momento vai ser falado sobre predicativo. O predicativo, ele tem uma nomenclatura diferente, né, usual ao do primeiro ano do ensino médio, porque no ensino médio primeiro ano nós trabalhamos as classes gramaticais, o reconhecimento das classes gramaticais dentro da oração, né? A gente fragmenta e nós trabalhamos as classes gramaticais de cada termo, de cada palavra. No segundo ano muda a nomenclatura, mas porque é trabalhado a função agora de cada palavra dentro de uma oração, mas se tu souber reconhecer a classe gramatical que está inserida, vai dar certo. Então, um predicativo, ele nada mais é do que uma característica atribuída ou ao sujeito ou ao objeto da oração. Então, se é uma característica, logo é um adjetivo, né? Uma palavra que está caracterizando ou ao sujeito ou ao objeto. Por exemplo, aqui, eu tenho o primeiro exemplo, né? A terra é maravilhosa. E se eu tenho dificuldade de achar o predicativo, eu vou pensar, nossa, a prof falou que é um adjetivo, é algo que dá característica. A terra é maravilhosa, a única palavra que está me dando ideia de característica é a palavra maravilhosa, está atribuindo valor a alguma coisa ou a alguém, né? Então, maravilhosa está atribuindo valor, uma característica positiva à palavra terra. Se eu sei que a palavra terra é um sujeito, então eu tenho exemplo aqui do meu predicativo, maravilhosa, é o meu PS, é o meu predicativo do sujeito, porque está caracterizando o sujeito da oração. Então, se eu pegar e isolar a palavra maravilhosa e perguntar qual é a função sintática do termo maravilhosa, você já sabe que é um predicativo do sujeito, um PS, porque caracteriza o sujeito terra. Função sintática nada mais é do que eu fragmentar cada termo da oração e dizer se é sujeito, se é predicado, se é predicativo, se é predicação ou se o que é, né? Os outros conteúdos que a gente vai ainda trabalhar. Então, adjetivo, simplesmente um adjetivo, algo que caracteriza, só que eu não posso mais classificar como adjetivo, porque a gente não está trabalhando classes gramaticais, eu só tenho que saber identificar, e a gente está trabalhando função sintática, ou seja, o conteúdo sintaxe, que cada termo representa e exerce dentro de uma oração. Eu separei aqui, né, sujeito quem é, a terra, o predicado quem é o verbo de ligação e o predicativo do sujeito, que é o termo maravilhosa. Tem uma característica bem básica para eu distinguir o predicativo do sujeito do predicativo do objeto, que no predicativo do sujeito é praticamente a regra fechada, eu vou ter um verbo de ligação. Então, se eu souber distinguir os verbos de um verbo de ação e um verbo de ligação, eu já vou saber de cara quem é predicativo do sujeito e quem é o predicativo do objeto. Isso facilita bastante, mas aí para isso eu tenho que saber reconhecer, né? Identificar e distinguir. O predicativo do objeto quer dizer que eu já vou ter que ter um objeto na oração. O que é um objeto? O objeto não é nada aquilo que eu posso tocar, pegar, mostrar, usar. Objeto é a função sintática de um termo que está como objeto. O objeto é um complemento do verbo. Ou seja, se eu colocar um ponto final no verbo, após o verbo ali, eu não vou entender. Ele vai ter que estar faltando um elemento, ele vai ter que estar faltando um complemento. Então, o objeto está complementando o meu verbo. Eu tenho um exemplo aqui. O juiz julgou o réu culpado. Se eu colocar um ponto final aqui no julgou, eu vou falar, o juiz julgou. Quem julga, julga algo. Aí eu fico na dúvida, julgou o quê? A quem? Como? Quando? Eu preciso desse complemento para minha oração, para minha frase, né, ficar com sentido e eu saber o que está sendo falado, o que está sendo solicitado. Então, por isso que eu não posso colocar um ponto aqui, porque esse aqui é um verbo de ação, não é um verbo de ligação, né? É um verbo de ação e ele precisa do complemento. O réu é o meu objeto, porque o juiz é o meu sujeito. Então, eu tenho juiz, sujeito. O meu predicado é julgou, que é o meu VTD, que eu faço aquela regrinha que a gente já trabalhou no primeiro semestre, ou primeiro trimestre, sei lá.
ou segundo trimestre, não sei. O réu é o teu objeto, porque está complementando o verbo para ter noção, para ter sentido e coerência. E culpado é a minha única palavra que está caracterizando. Né? Se eu parar e isolar todo mundo ali, o juiz não pode ser uma característica, eu não me sinto juiz, né? O réu também eu posso estar réu, posso ser um réu e não me sentir um réu. Então, culpado, sim, ó, estou me sentindo culpado, então está me dando característica. Só que essa característica aqui não está indo para o juiz. Essa característica está complementando o réu. É o réu que é o culpado, não é o juiz. Então, por não ser o juiz, então por isso que não pode ser predicativo do sujeito, é o predicativo do objeto, porque está complementando o objeto da oração, que é o réu. Mais abaixo eu tenho toda uma loteria esportiva, né? Uma loteria de predicativo de PS e PO. Aqui são as iniciais, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Simplesmente, ao invés de eu ter que escrever a classificação, vocês vão marcar um xizinho nessa classificação. Então, eu vou analisar cada termo aqui, ó. Ele está triste, é uma oração curta, né? Eu fico pensando, se é uma oração curta, nem sempre tem objeto, mas cuidado, que isso aí não é regra, porque eu tenho uma outra oração bem curtinha aqui que muda todo o sentido. Ó, ele está triste. Se eu parar para pensar, tá aqui, ó, triste. Minha característica está sendo atribuída a alguém ou a algo. Mas eu tenho um verbo de ligação. Então já mata a charada. Isso aqui é um PS, porque esse triste está indo para o meu sujeito, ele. Então é PS, é predicativo do sujeito, verbo de ligação, mata a charada. Vou pegar aqui, ó, um outro diferente. Ó, chamei-o de ladrão. É uma oração curta, eu fico pensando, é predicativo também do sujeito, porque é uma oração curta, como a prof falou, que cuidado, mas não sei o que. Não. Chamei já não é um verbo de ligação, então já posso trocar as orelhas. Eu posso colocar uma pulga atrás da orelha, porque chamar não é um verbo de ligação, então vai ser muito difícil de ser um predicativo do sujeito. Aí você de cara vai pegar e vai marcar predicativo do objeto, porque já não é verbo de ligação. Mas eu posso, em uma determinada atividade, ou até na prova, te pedir quem é o sujeito e quem é o objeto. Ladrão, de ladrão, é a tua característica, que está atribuindo característica a alguém que não era e que está sendo naquele momento, né? Só que ladrão não é eu chamei alguém de ladrão. Esse eu aqui é um pronome oblíquo, que significa que está se remetendo a ele, a outra pessoa. Então tem uma regra fechada que o pronome oblíquo, ele vira objeto direto. Então esse ladrão está indo para o, que é para ele, que é uma outra pessoa e que é o teu objeto da oração. Ou seja, é um predicativo do objeto, porque não está caracterizando eu, não é eu. Meu sujeito está oculto aqui, ó, mas esse de ladrão não é o eu, não está indo para o eu, e sim para o, que é outra pessoa e o teu objeto da oração. Nós temos várias atividades, ok? Que vocês vão marcar o xizinho, vão realizar e eu vou corrigir.